Olá, meus queridos amigos. Bem, hoje eu queria ter uma conversa com vocês bem informal, bem tranquila, sobre a filosofia do Tao. Muitas pessoas pensam que a palavra Tao quer dizer Deus. Mas Tao, se traduzirmos do chinês, seria mais como o caminho, a natureza, a forma que o universo funciona. E o conceito de Deus dentro da filosofia do Tao é um conceito novo, mas o Tao, o caminho, ele vem antes do ser humano ter um conceito de um Pai Celestial. Então, o Tao Te Ching, que é um livro que é considerado até um dos livros mais vendidos do mundo, que tem o maior número de publicações, perde para a Bíblia apenas, eu acho. Então, o Tao Te Ching, que os taoístas dizem que o Tao Te Ching foi escrito por um homem chamado Lao Tzu. Esse homem não pode ter escrito todo o Tao Te Ching, porque tem muitas repetições, e um mestre chinês não se repete. Ele não fala para você sobre um assunto num texto e depois, 3, 4 versos depois, ele repete esse mesmo ensinamento. Então, as pessoas que são taoístas, por seguirem a filosofia do Tao, mas não por verem o Tao Te Ching e toda essa filosofia como uma religião na qual eles têm que fazer com os mesmos moldes do cristianismo, islamismo, budismo, essas pessoas entendem que Lao Tzu é uma figura mitológica. Na minha opinião, ele não existiu. Não existia um homem que colocou todos aqueles ensinamentos. Porque são 81 versos. Esses 81 versos me parecem mais ensinamentos antigos, como ditados populares. Sabe os ditados que uma cultura tem? A cultura do Brasil tem vários ditados, vários provérbios. Então, na China também tinham esses ditados, talvez mais elaborados, não tão curtos, porque os versos do Tao Te Ching não são curtos assim como quem com ferro fere, com ferro será ferido, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Esses provérbios são curtos e têm o seu valor, mas no Tao Te Ching os versos são maiores, são longos, mas têm um ensinamento profundo. E um mestre
se fosse uma pessoa compilar todo esse ensinamento milenar chinês e colocá-lo em um livro, com certeza ele iria ver certas repetições e cortaria, porque ele não ia querer se repetir. Mas para os daoístas religiosos, porque tem duas maneiras. Você pode ser um daoísta filosófico ou um daoísta religioso, no qual você vai ter deuses e deusas, vai ter cerimoniais, vai ter a ritualística, né? E tem os filosóficos, né? Os daoístas que veem o daoísmo mais como uma ferramenta ou um manual de comportamento, que é o meu caso. Não tenho nada contra nenhum ritual, tanto é que você vê, estou aqui fazendo o Gong Fu Cha cerimonial, que é uma forma de você fazer as infusões dos chás de uma forma meditativa, no sentido de prestar atenção, estar concentrado para fazer o melhor possível. Por exemplo, utilizar a temperatura certa da água, usar o tempo certo de infusão, a quantidade certa de chá, para o tamanho do seu bule ou do seu gaiwan, que é esse copinho com tampa aqui, que é usado mais para fazer infusões do que para beber o chá. No Gong Fu Cha usamos esses pequenos copinhos para beber e esses com tampa que são um pouco maiores para fazer a infusão do chá. Vocês podem ver aqui, ó, o chá. Você vê a quantidade de chá. Então, mas essa cerimônia não é para invocar nenhum ser, um deus, nada disso. É apenas para você fazer o melhor possível. Tanto é que se chama Gong Fu Cha. Cha, chá. Gong Fu é trabalho duro, trabalho feito com atenção. Então, quando se faz o Gong Fu Cha, você está apenas querendo fazer o melhor possível, aperfeiçoar a técnica de infusões. E aí se torna um cerimonial para o aperfeiçoamento dessa técnica. Então, a vida também tem o aprimoramento dela. Você pode viver de uma forma errada ou de uma forma certa, assim como eu posso fazer as infusões de uma forma certa ou de uma forma errada. Se eu vou estudar o manual de como fazer essas infusões, eu não sei por mim. Se eu fosse fazer sem ajuda do conhecimento dos meus antepassados, eu provavelmente perderia muitos anos cometendo muitos erros até chegar a certas conclusões. Então, por isso que existem os livros que nos ensinam como preparar o chá, qual temperatura. Existem os livros que vão ensinar, existem os mestres que leram esses livros e ensinam essas técnicas. E para a vida é a mesma coisa. Você pode continuar cometendo seus erros. Você vai levar, às vezes, 40 anos cometendo erros para aprender. Ou então, você ter uma ajuda
de sábios, de mestres que deixaram alguma coisa escrita, assim como o Tao Te Ching, e você, lendo, entende e põe em prática, evita dar com a cabeça na parede. Porque de tanto bater com a cabeça na parede, a pessoa acaba aprendendo. Mas tem outras formas de aprender. Você pode aprender ouvindo, seguindo certos conselhos de pessoas que vivenciaram e viram a melhor maneira possível. É óbvio que você tem que pensar, tomar suas próprias decisões, mas existem coisas que são óbvias, como no chá, por exemplo. Se vou fazer um chá verde e ponho a água a 96 graus, o chá não vai ter o mesmo sabor se eu usar a 80 graus. Por quê? Porque as folhas verdes tenras vão se queimar com uma temperatura tão elevada. Mas se você disser, não, eu quero fazer do meu jeito, é óbvio que você pode fazer e tomar o chá queimado. Mas se você der para uma pessoa provar e escolher qual o melhor dos dois, ela vai dizer, esse aqui, feito com a água a 80 graus, tem um sabor muito mais complexo, muito melhor. Esse chá que estou tomando aqui agora é um chá considerado na China preto, chama-se Heicha. O chá preto do Ocidente, na China, chama-se Hongcha. Hongcha quer dizer chá vermelho, mas o costume fez com que nós chamássemos o chá preto de chá escuro e o chá vermelho de chá preto. Então, esse que eu estou tomando seria, para os brasileiros e para os europeus, chá escuro, Heicha. Mas ele, na verdade, na China é chamado de chá preto. São chás fermentados, que são probióticos, assim como iogurte, vinho, cerveja, queijo. São chás que envelhecem. Vocês estão ouvindo aqui um barulho? É o da minha chaleira aqui, fervendo a água. E eu vou dar um corte para que a água ferva. Pronto, voltamos com a água quase fervendo, porque eu não costumo fazer infusões com águas a 100 graus. Faço sempre com água no máximo 96 graus, quando são chás que permitem essa temperatura. E também agora aqui vamos contar o tempo. Eu, pela experiência, conto mentalmente, mas tem pessoas que podem se utilizar do seu celular ou de um cronômetro para contar o tempo certo. Por exemplo, o Heicha, esse chá aqui que é um puer, ele não vai ficar amargo se eu der uma infusão muito longa. Eu procuro dar entre 10, 15, 20 segundos. Mas eu também controlo um pouco pela cor. Quando eu estou despejando, eu vejo a cor. Se está boa, eu coloco rapidamente. Se ele está um pouco fraco, eu vou lentamente para dar mais tempo. Mas o Heicha, ou seja, o puer, ele é bem escuro, é quase como café. Ele não vai ficar amargo, ele vai apenas ficar mais forte. Mas o sabor vai continuar adocicado, sabor de terra, de caramelo, de café, de chocolate, leite com chocolate. Esse aqui praticamente ele tem um sabor de biscoito
amanteigado. Ele é bem denso, oleoso, parece que tem manteiga misturada nele. Um dos meus favoritos é o puer, o ripe puer. Existe o raw puer também, que ele é mais claro, que ele escurece apenas com o tempo, leva 10, 15 anos para ele escurecer e ficar mais maduro, mais saboroso. Esse não, esse já com 2 anos ele já começa a ter aquele sabor complexo, mas bem diferente, porque ele vai mais para sabores de terra, couro, sabor da fazenda, e o outro vai mais para frutas, para malte, às vezes é um pouco floral. Enfim, todos são muito saborosos, tem sabores para todos, né? Para todos os gostos. Então, o Tao Te Ching é um manual para você viver bem, para encurtar o aprendizado, para você não ficar dando cabeçada. Nesses 81 versos, existe praticamente um ensinamento para o seu problema. É só você procurar, que você vai achar um bom conselho ali. No próximo vídeo, eu já vou começar a falar de cada um dos versos e ver os ensinamentos que eles nos proporcionam. Então, meus queridos, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.